Seguindo, pessoal, no início dessa semana eu falei que a gente ia estudar o Branch and Bound para a programação linear inteira, com foco nos limitantes. A gente falou um pouco de limitantes, tanto limitantes duais quanto primais, quando estudou o Branch and Bound, mas eu ainda não dei foco neles. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai olhar mais de perto por que os limitantes duais e primais são tão importantes. A nossa ideia aqui é pensar como que a gente pode deixar o Branch and Bound mais eficiente, como melhorar a eficiência desse algoritmo. E a primeira observação que a gente vai fazer é que a eficiência dele depende do número de podas. A gente já viu que ele tem vários tipos de podas, mas a gente vai dar ênfase aqui a um tipo de poda que é o que a gente tem mais controle, que são as podas por limitante. Isso porque as podas por inviabilidade dependem basicamente, é uma simplificação que eu estou fazendo, mas dependem basicamente das restrições do problema. Por outro lado, as podas por limitante dependem da comparação entre o melhor limitante primal que a gente possui, que é a solução viável. Lembrando vocês que quando eu digo limitante primal, eu estou me referindo à melhor solução viável que já foi encontrada, e o limitante dual do nó que está sendo analisado. Lembrando vocês que o limitante dual corresponde à solução do programa linear fruto da relaxação. E para ficar um pouco menos vago, porque eu uso o limitante primal e dual para poder falar de modo abrangente tanto sobre problemas de maximização quanto minimização. Mas quando eu uso o termo aqui melhor, pior e tal, pensem no problema de maximização. Se eu estiver falando de problema de maximização, por exemplo, o melhor limitante primal, a melhor solução viável, corresponde, no problema de maximização, ao maior limitante primal. Tá? Corresponde à solução viável com o maior valor que eu já encontrei. Ela é a melhor solução que eu tenho. E a comparação que eu vou fazer com o limitante dual do nó que eu estou analisando é verificar se por acaso esse limitante primal, o valor dessa solução viável, é maior do que o valor desse nó. Se for, eu elimino o nó, porque ele não tem nada a me oferecer. Nada que ele possa ter ali vai ser melhor do que o que eu já tenho em mãos. Disso decorre a seguinte observação. Olha, se as podas por limitante ocorrem da comparação entre esses dois limitantes, os limitantes primais e duais, para melhorar a eficiência do Branch and Bound, uma coisa que a gente pode fazer, uma coisa que a gente pode tentar trabalhar, é encontrar limitantes mais fortes. Limitantes primais, no caso do problema de maximização, que sejam maiores, e limitantes duais, no caso do problema de maximização também, que sejam menores, que apertem mais o nosso problema, de modo que ocorra com mais frequência do meu limitante primal superar o limitante dual e assim a poda ocorrer. Tá legal? Como fortalecer esses limitantes de modo a realizar mais podas, assim cortar mais soluções do meu espaço de busca e deixar o meu algoritmo mais eficiente. Antes de seguir para o próximo slide, quero só falar de uma curiosidade aqui para vocês, que a gente chama essa diferença entre o melhor limitante primal que a gente tem e o limitante dual mais frouxo dentre todos os nós ativos. Eu uso o termo mais frouxo aqui de modo intuitivo, mas o que eu quero dizer é o limitante dual que menos limita. Eu estou pensando aqui na diferença entre o melhor limitante primal, de novo, num problema de maximização, para deixar mais claro, eu estou pensando entre o maior limitante primal e o limitante dual mais frouxo é o maior também. Para um problema de maximização, eu estou pensando no maior limitante dual. Por que eu chamo essa diferença entre o melhor limitante primal e o limitante dual mais frouxo de gap? Porque quando eu pego o limitante dual mais frouxo, todos os outros nós ativos vão ter limitantes duais que estão abaixo dele. Se por acaso o meu melhor limitante primal superar esse meu limitante dual global, vamos chamar assim, quer dizer que ele superou todos os outros. E aí eu posso eliminar todos os nós ativos de uma vez e devolver a solução ótima. Falar, olha, tudo que eu não explorei não precisa ser explorado porque não tem nada de bom lá, nada melhor do que o que eu já encontrei. E assim, o gap meio que está me dizendo o quanto de espaço que eu ainda tenho de coisas que eu posso encontrar. Deixando um pouquinho mais claro, num problema de maximização, de novo, só para a gente pensar, se o meu melhor limitante primal vale 10 e o meu limitante dual mais frouxo vale 12, eu sei que o máximo que eu posso ganhar é 2. O máximo que eu tenho esperança de melhorar a minha solução é 2. Eu já tenho uma solução que vale 10, o máximo que ela pode melhorar é até 12. Se por acaso o meu melhor limitante primal agora vale 12 e o meu limitante dual também vale 12,
acabou. Eu já sei que não tem mais nada para explorar, não preciso nem terminar de explorar os nós ativos, acabo o algoritmo por ali. E isso nos leva ao comentário final, porque se essa diferença estiver suficientemente próximo de zero, esse é um critério de otimalidade nos resolvedores de programação linear inteira, e eles finalizam. Mas notem que eu falei suficientemente próxima de zero, não igual a zero. Porque como a gente está lidando com limitantes duais, que são calculados ali com variáveis contínuas, que têm erros de arredondamento e coisas do tipo, a gente tem que definir o que é suficientemente próximo, porque sempre pode ter um erro numérico ali, e conceitualmente até chegar no número é possível, mas a gente não detectar, porque está sobrando algum lixo ali na comparação, e o resolvedor está achando que ainda tem algum gap, sendo que de fato não existe. Conceitualmente ele não existe, o que tem ali é algum lixinho, alguma coisa causando erro de arredondamento. Por isso, os resolvedores vão ter um parâmetro. No caso do RTools, para citar um exemplo, existe um parâmetro chamado Relative MIP Gap. Ele começa com um certo valor padrão, mas vocês podem modificar esse valor, e eu sei que alguns de vocês já tiveram essa necessidade nos trabalhos práticos. Por quê? Porque os dois extremos podem dar problema para a gente. Se esse parâmetro estiver muito pequeno, pode acontecer do resolvedor já ter chegado à solução ótima, mas não perceber porque ele não notou que esse gap finalizou. Como eu falei, pode ser que o gap só não finalizou por um erro de arredondamento ali e ele não detectou. Ele não percebeu que as coisas já encostaram porque ele está comparando 0 com 0,0001 e ele não notou que o gap já fechou. Então, é importante que esse parâmetro seja levemente maior do que zero. Mas se esse parâmetro for muito grande, ele pode parar a busca antes da hora e devolver uma solução dizendo que é ótima, sendo que ele ainda tinha o que procurar. E daí, nesse caso, o resolvedor vai te dizer que achou uma solução ótima e pode ser que ainda existam soluções melhores, ele só não procurou o suficiente. Então, ajustar esse parâmetro pode ser necessário para algumas instâncias. Prosseguindo aqui, então, vamos falar de como fortalecer os limitantes primais. Na sequência, a gente vai tratar de como fortalecer os limitantes duais. Nada surpreendente, se a gente falou que o nosso interesse aqui é como fortalecer esses limitantes, vamos ver um deles por vez. Os limitantes primais correspondem a soluções viáveis. Assim, uma maneira de encontrar limitantes primais mais fortes é encontrar soluções viáveis usando heurísticas e passar essa informação para o resolvedor de programação linear inteira. E aqui a gente se conecta com a segunda e terceira semanas do curso. Sabe aquela ideia? Olha, gere algumas soluções usando heurísticas gulosas, heurísticas construtivas gulosas. Melhore essas soluções usando heurísticas de busca local. E daí pega a melhor que você tiver em mãos. Legal, isso já te dá alguma solução decente para o problema, não necessariamente a ótima. Não só isso é legal para resolver instâncias muito grandes que, por vezes, o resolvedor exato não daria conta, mas isso também te ajuda a melhorar a capacidade do resolvedor exato, porque você pode passar essa melhor solução que você encontrou para o resolvedor exato, e assim ele já começa a busca tendo um limitante primal ali, numa solução viável em mãos, com a qual ele pode comparar e pode usar para podar ramos que tiverem limitante dual pior do que o valor dessa solução que você entregou para eles. No RTools, para colocar como um exemplo, a gente pode fazer isso usando uma funçãozinha chamada setHint. É um nome espirituoso aqui, que corresponde a passar uma dica para o resolvedor. Se vocês tiverem interesse de usar, procurem na internet os parâmetros para usar ela, mas vocês têm que passar lá os valores que vocês vão atribuir a cada variável do seu programa linear inteiro, e daí o seu resolvedor vai poder usar essa solução que vocês encontraram como uma solução viável inicial ali, um limitante primal. Ele já começa a trabalhar tendo esse cara em mãos, ele não tem que procurar do zero. Uma outra coisa que a gente pode fazer é arredondar a solução do programa linear de modo a obter uma solução inteira. Eu fiquei com vontade de falar disso quando a gente estava trabalhando no Branch and Bound para a mochila, mas eu não quis entrar nesse detalhe para não deixar mais complicado ainda o exemplo, para não sobrecarregar ele. Mas, basicamente, quando a gente está ali no meio do exemplo, a gente pode decidir arredondar os valores que ficam fracionários para obter uma solução inteira. É uma alternativa simples que a gente pode fazer. Nesse caso, é importante olhar para o programa linear inteiro que a gente está tentando resolver, para saber se a gente tem que arredondar cada variável para cima ou para baixo,
de acordo com o sentido das desigualdades para garantir a viabilidade da solução. Ao invés de responder isso para vocês, ao invés de elaborar mais, eu já deixo um quiz aqui em 2 partes para vocês pensarem, que é, no caso do PL da mochila, se vocês tiverem que, do modo mais simples, produzir uma solução viável, uma solução inteira, a partir de uma solução do programa linear. Vocês arredondam as variáveis para cima ou para baixo, dada a natureza das restrições da mochila? E se vocês pensarem agora no PL do problema da cobertura por conjuntos? Quem não lembra desse PL, fica a dica para voltar na 4ª semana do curso e olhar lá a formulação em programação linear inteira do problema da cobertura por conjuntos para ver em qual sentido que faz sentido, né, trocadilho, a gente arredondar o valor das variáveis de modo a garantir que aquela solução fracionária que o PL me devolveu vai ficar viável. Claro que, quando eu faço esse arredondamento, eu estou abrindo mão da otimalidade. O PL me devolve uma solução fracionária ótima. Quando eu faço o arredondamento, eu estou abrindo mão da otimalidade, mas ok, eu estou querendo só achar uma solução viável que pode melhorar meu limitante primal. Apresentada essa ideia para vocês, essa ideia mais simples aqui de, olha, usar o programa linear para obter soluções primais, eu quero fazer um disclaimer aqui. Existe um jeito mais sofisticado de usar isso, que é, ao longo da resolução do programa linear, diversos solvers permitem que você chame uma função. Essa função é chamada de callback em geral, tá? Então, se vocês forem procurar, por aí já fica a dica aqui, é a função chamada callback. Ela pode ter vários parâmetros, mas apresentando de modo mais abrangente a ideia, é uma funçãozinha que você pode configurar para que, cada vez que o resolvedor de programação linear inteira resolveu, por exemplo, a relaxação do programa linear de um nó, ele chame essa função, te dando a possibilidade de usar as informações da solução da relaxação daquele nó para obter uma solução viável fazendo arredondamento. Não sei se ficou claro, eu estou só passando uma ideia aqui para vocês saberem que isso existe, mas tentando deixar mais claro. No Branch and Bound, a gente viu que vai sendo resolvido um nó por vez. A princípio, quando a gente usa um resolvedor de programação linear inteira, a gente faz a formulação e manda rodar. E no fim ele devolve a solução. Mas eu posso interagir com ele no meio do caminho. Essa função callback serve para isso. Eu posso configurar ela para, por exemplo, depois que ela resolve cada nó, ela volta para mim e fala, acabei de resolver um nó, está aqui a solução fracionária dele. Você quer fazer alguma coisa? E daí você pode, por exemplo, pegar essa solução fracionária, arredondar ela, assim, obtendo uma solução viável, e passar essa solução para o solver, dizendo, vê se essa solução te ajuda aí. Eu não vou entrar em detalhes de como fazer isso, porque, infelizmente, o resolvedor padrão que o RTools usa não tem essa possibilidade. Então, eu nem vou entrar em detalhes mais técnicos aqui de como fazer isso. Mas outros resolvedores, como o Gurobi, por exemplo, que não é gratuito, mas tem licenças para estudante, então vocês que são estudantes podem conseguir acesso a ele, podem conseguir uma licença especial, eles têm essa função callback e permitem fazer esse tipo de coisa. Dito isso, então vamos deixar claro, esse detalhe um pouco mais sofisticado de interagir com o resolvedor, com o Branch and Bound para a programação linear inteira ao longo da sua execução, pegando as informações conforme ele resolve cada nó, e executando heurísticas, por exemplo, de arredondamento, entre outras, para obter soluções viáveis e devolvendo informação para ele, é uma estratégia legal, mas não é todo solver que te permite fazer isso. O Gurobi, por exemplo, permite, mas o solver padrão do RTools não permite. Mas essa ideia de arredondar a solução do programa linear para produzir soluções a partir daí, para produzir soluções heurísticas a partir daí, é uma ideia interessante e que pode ser feita a despeito disso. Do mesmo jeito que a gente viu que a gente pode produzir heurísticas gulosas, heurísticas de busca local lá na 2ª e 3ª semanas do curso, uma outra forma de produzir heurísticas interessantes para esses problemas é resolver o programa linear fruto da relaxação do programa linear inteiro desses problemas, pegar as variáveis fracionárias e arredondá-las usando algum critério. E é esse o desafio que eu deixo aqui para vocês, para pensar em outras formas de fortalecer aqui limitantes primais, de que formas criativas vocês poderiam usar a solução de um programa linear para construir soluções inteiras para o problema correspondente. E só para dar uma dica em que sentido fazer isso, pensem que o valor da variável no programa linear está te dando uma informação sobre o quanto que aquela variável parece interessante.
Então, em geral, uma variável que tem valor 0,8, uma variável que originalmente era binária, na versão fracionária, ela tem valor 0,8, ela parece uma boa candidata para virar 1. Uma que tem valor 0,1 parece uma boa candidata para virar 0. Uma que tem valor 0,5 está bem no meio do caminho. Então, interpretar essas variáveis, o valor das variáveis como o quão provável, o quão interessantes elas são para serem arredondadas para mais ou para menos, é uma maneira de vocês pensarem em estratégias aí para arredondar as variáveis e assim produzirem heurísticas interessantes, usando como base a solução do programa linear. Prosseguindo aqui, vamos falar do fortalecimento de limitantes duais. O fortalecimento de limitantes duais a gente vai se aprofundar mais no próximo vídeo. Nesse aqui eu quero só dar uma intuição para vocês do que se trata isso. O limitante dual, lembrar vocês, é obtido a partir da solução do programa linear, fruto da relaxação do programa linear inteiro. Assim, fortalecer o limitante dual vai significar fortalecer a formulação do programa linear. E como que a gente pode fortalecer a formulação do programa linear? A partir dessa formulação que vocês já estão familiarizados, eu vou mostrar graficamente o que a gente pode fazer. Notem aqui que a gente tem aqui à esquerda a formulação dela, né, a função objetivo e as restrições, e aqui à direita, destacada a região válida e, particularmente, os pontos inteiros válidos. O que a gente está realmente interessado aqui são nos pontos inteiros. E vocês podem perceber que as restrições não estão muito justas com relação a esses pontos inteiros. De modo que uma solução ótima, por exemplo, essa aqui, está razoavelmente longe de qualquer ponto inteiro ali. Uma maneira de atacar esse problema, de melhorar essa situação, é buscar novas desigualdades que ainda sejam corretas para o nosso problema. O que eu quero dizer com correta? Elas não podem eliminar nenhuma solução inteira válida. Não estou nem falando de solução boa ou ruim. Não estou pensando aqui na função objetivo. Estou falando que eu não posso eliminar nenhuma solução válida, nenhuma solução inteira válida, mas eu posso eliminar soluções fracionárias que no momento estão dentro da região viável, mas que elas não precisariam estar. Graficamente, isso fica muito mais claro. Deixa eu mostrar para vocês. Se, por exemplo, nesse programa, eu passar essa reta aqui, ó, que passa bem em cima do 5. Essa restrição, eu não vou escrever ela, vou deixar como exercício para vocês, mas ela corresponde a uma restrição que diz que x2 tem que ser menor ou igual a 5. De modo semelhante, eu posso passar uma outra reta aqui, ó, dizendo que x1 tem que ser menor ou igual a 7. De modo semelhante, eu posso passar uma outra restrição aqui. Essa eu não vou saber dizer de cabeça qual a formulação dela, e eu não vou gastar tempo com isso agora, fica como exercício, mas o ponto importante é que essas três desigualdades que eu desenhei aqui para a gente em laranjinha estão preservando todos os pontos inteiros do nosso problema original. No entanto, elas eliminaram soluções não inteiras da região viável. Com isso, a nossa relaxação fica mais forte, porque agora, por exemplo, esse ponto aqui não está mais dentro da região viável. Se eu mandar o algoritmo simplex achar a solução ótima da relaxação, né, lembrem que a nossa ideia é fortalecer limitantes duais. Então, o limitante dual eu mando resolver o programa linear, fruto da relaxação. Se eu mandar achar o ótimo da relaxação, eu vou encontrar, por exemplo, esse ponto aqui, que, aliás, não por coincidência, corresponde a uma solução inteira. Então, notem que quando eu encontro desigualdades mais justas, desigualdades que fortalecem o meu programa inteiro, eu aproximo o valor que eu vou obter do meu limitante dual de um possível limitante primal, de uma possível solução viável. E é isso que eu quero fazer. A minha ideia lá do branch and bound de conseguir fazer melhores podas é que o limitante primal seja o mais forte possível e o limitante dual também seja o mais forte possível. Eles andam em sentidos opostos, né? Assim, essa é a ideia de eu conseguir remover soluções fracionárias aqui da minha região viável, deixando o mínimo possível aqui dentro. Vou colocar um pouco de vocabulário aqui para vocês. Eu quero só contar para vocês que a gente chama de envoltória convexa, e daí dá uns outros nomes aqui para vocês acharem na literatura. Em inglês é o convex hull. Em português também é chamado de fecho convexo.
o menor conjunto convexo que possui todos os pontos inteiros de um conjunto. E na envoltória convexa, né, no convex rule, todo vértice é inteiro, todo vértice desse poliedro é inteiro. Aqui fazer uma observação, ele é inteiro desde que o conjunto só tivesse pontos inteiros. Então, eu estou pensando aqui numa envoltória convexa para a região de soluções de um dos nossos problemas, cujas soluções são inteiras. Para a gente, essa observação é válida. Para os problemas em que a gente está interessado, cujas soluções são inteiras, os vértices sempre serão inteiros. Isso quer dizer que se eu achar a envoltória convexa, uma observação aqui que eu não vou demonstrar, isso quer dizer que se a gente achar a envoltória convexa de um certo problema, a gente pode rodar daí um algoritmo na relaxação dele e o ponto que a gente encontrar, o vértice que a gente encontrar, já vai ser a solução ótima do problema inteiro. Disso vocês já podem desconfiar que achar a envoltória convexa é um problema NP difícil. Porque senão a gente teria resolvido a questão P versus NP. Era só encontrar a envoltória convexa de qualquer problema e daí mandava rodar um algoritmo polinomial e estava tudo certo. Não é tão simples assim. Dito isso, encontrar restrições que fazem parte dessa envoltória convexa, restrições que fortalecem uma formulação, que jogam fora soluções fracionárias nas quais eu não gostaria de cair, de fato ajudam a fortalecer o limitante dual e o branch and bound a funcionar melhor. No próximo vídeo, a gente vai ver um exemplo com um problema de otimização combinatória mais tradicional.